Olá, neste último conjunto de vídeos vamos falar sobre web design responsivo. Portanto, vamos ver várias funcionalidades CSS que nos permitem criar sites responsivos, ou seja, sites que se ajustam a qualquer dimensão de ecrã, ou dito de outra forma, sites que se ajustam ao dispositivo através do qual são acedidos, quer seja um dispositivo, um smartphone, quer seja um tablet, quer seja um desktop. Há sempre uma questão que se coloca quando se desenvolve um site a pensar na responsividade. Ou seja, se soubermos que o nosso site vai ter que ser suportado por vários dispositivos, e a grande maioria dos sites atuais têm essa necessidade, ou seja, são sites que têm que funcionar bem se um utilizador aceder através de um smartphone e têm que funcionar bem se um utilizador aceder através de um desktop. A questão coloca-se então qual deve ser o principal ou o primeiro dispositivo a ser considerado. Deve ser um dispositivo desktop. Tipicamente os desktop representam os dispositivos com maior ecrã, maior capacidade, ou deve ser o primeiro dispositivo a ser considerado pelos designers deve ser um smartphone. Não há propriamente uma resposta definitiva. No entanto, há alguns aspectos que nos podem fazer inclinar mais para pensarmos primeiro em dispositivos móveis. Portanto, que no fundo, argumentos que inclinam para a versão mobile first da resposta a esta pergunta. Um dos aspectos tem a ver com a lentidão dos sites. Este é um estudo já com alguns anos, mas que mostrava que os sites portugueses eram dos mais lentos. O que é que isso quer dizer? É importante ter em mente que grande parte, na verdade a maioria dos acessos à web neste momento é feita através de dispositivos móveis. E portanto a velocidade do site vai ser medida nesse contexto, não é? Num contexto de acesso por uma grande fatia, uma grande percentagem de dispositivos móveis. Se nós pensarmos primeiro, se começarmos a pensar num website pelo desktop, não vamos encontrar muitas limitações. Os computadores desktop são computadores poderosos, tipicamente ligados a redes rápidas, com muita capacidade de processamento. E portanto, se nós começarmos a pensar, a conceber o nosso site pelo desktop, vamos tendencialmente conceber um site pesado, provavelmente. Portanto, um site que precisa de muitos recursos. Isso torna difícil, ou torna mais difícil depois, começar a fazer adaptações para dispositivos móveis. Começar a pensar em alterações do site para tablets e depois para dispositivos do tipo smartphone. O que leva muitas vezes a que os sites, quando acedidos através de smartphones, tenham uma experiência que não é a melhor, não é? Porque eles foram pensados para desktop e só depois é que se pensaram em algumas adaptações, mas provavelmente não na totalidade das adaptações necessárias, das otimizações necessárias para o site funcionar bem em smartphone. E isto pode levar a este estado de coisas, a sites lentos num determinado país. A lentidão do site é uma coisa importante, porque a probabilidade de um utilizador permanecer no site depende da velocidade
com que a primeira página carrega. E aqui algumas indicações. Portanto, o bounce aqui é o utilizador saltar fora, né? Desistir do site. E portanto significa que é importante ter atenção a isto. Do ponto de vista muito prático, se o site for lento a carregar, aquela empresa está a perder clientes, posto de forma muito simples. E isto leva-nos a argumentar que talvez seja melhor começar por conceber um site a pensar nos smartphones, a pensar em dispositivos móveis. Porque eles são sempre, apesar de serem extremamente poderosos hoje em dia, são sempre menos capazes, menos poderosos do que os desktop. E portanto, se nós começarmos a pensar num site pelo dispositivo com menor capacidade, vamos começar logo desde o início a pensar em alguns aspectos de otimização. Vamos começar logo desde o início a pensar em garantir que o nosso site funciona bem em mobile. Se ele funciona bem em mobile, significa que, pelo menos do ponto de vista de recursos necessários, vai funcionar bem também em desktop. E depois de termos a versão mobile, podemos pensar em melhorar a experiência visual ou outra dos utilizadores de desktop, acrescentando coisas. Mas esse acrescento é sempre feito na base de que a versão mobile já é uma versão suficientemente rápida, suficientemente com qualidade suficiente para dispositivos móveis. Portanto, alguns argumentos para pensar em mobile first. Aqui, claro, do ponto de vista da nossa disciplina, nós não começamos, e do ponto de vista do projeto, não começamos pelo mobile first, não começamos pelos dispositivos móveis, porque simplesmente porque é mais fácil começar a codificar para desktop, do ponto de vista muito prático, não é? E portanto nós no fundo invertemos aqui o processo, mas portanto, numa situação real, numa situação profissional, talvez faça sentido pensar primeiro em conceber o site para smartphones e depois acrescentar, melhorá-lo para desktops, para dispositivos com maior capacidade. Dito isto, quando nós queremos criar um site responsivo, a primeira coisa que temos que fazer, e é uma das coisas que frequentemente nos esquecemos, é acrescentar um elemento HTML, que é o chamado Viewport Meta Tag. E porquê é que é necessário acrescentar esta tag? Porque, historicamente, os browsers de dispositivos móveis mentem, digamos assim, às páginas. No fundo, como quando apareceram os dispositivos móveis não havia este conceito de web design responsivo, não havia sites adaptados para dispositivos móveis e, portanto, os browsers dos dispositivos móveis tinham que simular que era um browser de um desktop, enganando, digamos assim, a página. Este aqui enganando de forma entre aspas, não é? Enganando a página e, no fundo, pretendendo fazer com que a página achasse que estava num desktop. E basicamente depois o que os browsers faziam era simplesmente reduzir, encolher, fazer um escalamento para reduzir todo o conteúdo para caber no ecrã. Claro que isso não era uma coisa muito amigável, não era fácil navegar nesses sites, porque eram versões reduzidas, visualmente reduzidas, de um site desktop. Mas a questão é que esse era o comportamento inicial, que permanece, não é? Por razões históricas. É difícil
ou é pouco aconselhável fazer alterações drásticas ao comportamento de um determinado software. E, portanto, a solução é, agora, quando queremos sites responsivos, temos explicitamente que dizer ao browser para ele não fazer não mudar esse comportamento, para não enganar, digamos assim, a página. Isso é feito com este elemento, com esta tag meta, que no fundo está a dizer ao browser para não simular um desktop. No fundo estamos a dizer que, olha, a tua largura é mesmo a largura do dispositivo, não é uma largura de um dispositivo desktop. Portanto, o essencial é isso que estamos a fazer. Portanto, e é necessário colocar este elemento dentro do head do nosso HTML. Aqui podemos ver, não vou fazer isto, não vou executar aqui estes exemplos, mas podem vê-los depois com mais calma, estão linkados, podem fazer o teste, comentar aquele elemento e descomentar e ver o resultado. Mas estas duas imagens mostram, dão um exemplo do que seria um site com e sem esta meta tag. Portanto, aqui sem, isto seria um site que tinha apenas algumas frases e não tinha aquele elemento meta. O que acontece é que o browser do dispositivo móvel vai reduzir, vai encolher todo o conteúdo. Se colocarmos aquela tag meta, isso já não acontece. Portanto, o texto fica com a dimensão que nós especificamos no CSS, portanto, fica com a dimensão correta, não fica encolhido. E claro, vai ocupar mais espaço no dispositivo. Mas é isto que nós queremos. Nós não queremos que os utilizadores vejam versões reduzidas de um site desktop. Queremos que eles vejam uma versão ajustada ao seu dispositivo. É este complemento que nós queremos. Para isto, temos mesmo que colocar este elemento, esta tag meta. Isto é um erro muito frequente, a gente esquecer-se disto, portanto, fica já aqui o alvo.